Bora lá, senhores. Vamos para a questãozinha 2 da VUNESP. Olha só. A figura representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto P, onde tem a bolinha preta lá no teu desenho. E o vetor campo elétrico no ponto 1 devido a essa carga. Então, olha que bacana. Essa carga aqui, ó, que é positiva, nós estamos vendo aqui, olha, é positiva. No ponto 1, ela gera um vetor campo elétrico que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos no total. Então, a dimensão do vetor campo elétrico, ou a intensidade, equivale a 4 quadradinhos nessa escala que ele fornece. Obviamente que essa carga que está lá no ponto P, senhores, ela gera campo elétrico em todos os pontos ao redor dela. Ele está pegando 2 pontos como referência, o ponto 1, e depois ele vai falar provavelmente do ponto 2 para nós. Tudo bem? Que eu marquei com um pontinho verde aí para vocês. Bom, olha que bacana. No ponto 2, a melhor representação para o vetor campo elétrico devido à mesma carga em P será, meninos, a carga é a mesma. Ela continua sendo positiva, ela continua gerando campo de afastamento. Então, obviamente que o vetor lá no ponto 2 tem que ser para a direita, tem que ser saindo da carga positiva, né? É um campo elétrico de afastamento. Dessa forma, a gente vai poder desprezar o ponto D, alternativa D, desculpa, e a alternativa E, que gera lá um campo se aproximando do ponto P, né? E não, como a carga é positiva, ela gera campo saindo. Mais um detalhe. Como o ponto 2 está mais distante do ponto 1, senhores, é óbvio que a carga vai interagir naquele ponto, porém com uma menor intensidade, não é verdade? Ela vai gerar um campo elétrico com menor intensidade, menos intenso. E pela escala, se vai ter um valor menor do que no ponto 1, porque o ponto 1 está mais próximo, o vetor campo elétrico não pode ter 4 quadradinhos, nem ser maior do que 4 quadradinhos, porque a intensidade dele é menor. Tem que ser menor que 4 quadradinhos. Portanto, já não pode ser a alternativa A, porque tem mais do que 4 quadradinhos, e não pode ser a B, porque está falando que é exatamente o mesmo valor no ponto 1 e no ponto 2, e não é. As distâncias em relação à carga são diferentes. Dessa forma, senhores, olha lá, sem fazer conta em nada, a gente acaba de descobrir que a alternativa correta aqui é a alternativa C, certo? Pior, a gente não vai fazer só desse jeito, né? Vim aqui no vídeo para poder ver a resolução. Não, fica tranquilo. Vamos fazer continha agora. Como é que a gente prova que vai ser um quadradinho para nós? Então, olha o que a gente vai pensar. Primeiro, campo elétrico, nós sabemos que nós podemos calcular por K o módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado. É o famoso carquei nos 2 dedos, certo ou não? Eu vou calcular o campo elétrico gerado lá no ponto 1, que é aquele vetor no pontinho vermelho. Então vai ficar em vermelhinho, ó. O vetor campo elétrico no ponto 1 e 1 vai ser K, a carga Qzão, e a distância que eu vou colocar em função de quadradinhos, tá? Olha quantos quadradinhos tem da carga P até o ponto 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então vamos colocar aqui, ó, 6 quadradinhos. Tudo bem? E lá no ponto 2? O ponto 2, nós vamos ter um campo que eu vou chamar de E2, que vai ser K, porque é o mesmo meio, o módulo da mesma carga, ou seja, Qzão, dividido pela distância entre elas. Olha só, a distância do ponto P até o ponto D, ó, são aqueles mesmos 6 quadradinhos até o ponto 1 e mais 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, ou seja, mais 6 quadradinhos até o ponto 2, certo? Bom, se você quiser perceber, você vai ver que a brincadeira é, passa a distância para o outro lado, vai ficar aí 1 vezes 6 ao quadrado igual a K Qzão, e passa também aquele 12 multiplicando, vai ficar E2 vezes 12 ao quadrado igual a K Qzão. Como o K Qzão é constante para nós, né, o mesmo valor, não importa se eu estou analisando o campo gerado no ponto 1 ou o campo gerado no ponto 2, nós vamos poder igualar essas duas equações que nós encontramos, certo? E aí, olha que bacana. Nós vamos ficar E1. O E1, eu sei quanto que vale. Ele equivale a 4 quadradinhos. Nós vimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não é verdade? Então, vamos colocar lá, ó, 4 quadradinhos. Vezes o 6 ao quadrado, que nós podemos colocar como 6 vezes 6. Tudo isso é igual ao nosso E2. Pião, mas o 6 vezes 6 não é 6 ao quadrado? É. Não é 36? É. Quer pôr? Pode pôr. Eu vou fazer desse jeito, olha por aqui, ó. O 12 ao quadrado, eu vou colocar como 12 vezes 12. E aí, olha que bacana. 12 dividido por 6, sobra 2. De novo, 12 dividido por 6, sobra 2. 2 vezes 2 é 4. E aí esse 4 passa dividindo, a gente chega que o E2 é 4 dividido por 4, que equivale a um quadradinho, tomando como referência a escala que nós trabalhamos aí, que foi o quadriculado fornecido pelo exercício. Comprovando para nós aí, então, meninos, que o nosso campo E2, ó, ele vai ter a dimensão de um quadradinho, tá vendo aqui, ó?
eu vou puxar um vetor com um quadradinho afastando. E quanto mais distante for, menor vai ficando a intensidade do vetor campo elétrico usado lá. Fechou, meninos? Pião, era o único jeito? Não, é teste. Nós já fizemos o primeiro jeito que foi muito rápido, certo? Tem esse jeito que é para quem gosta de fazer conta, ver tudo acontecendo. E tem que trabalhar por setinha, quer ver? Você percebeu que a distância da carga até o ponto 1 vale 6? E a distância da carga até o ponto 2 vale 12? Peraí, você está percebendo que a tua distância está aumentando, não é verdade? Se a distância aumenta, o campo elétrico diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Só que de 6 para 12, você está vendo que a distância aumentou 2 vezes, que como é 2 ao quadrado, faz a tua distância, o teu campo elétrico, perdão, diminuir 2 ao quadrado, ou seja, 4 vezes. Ele tinha 4 quadradinhos, divide por 4, ele passa a ter 1 quadradinho. E aí, você consegue descobrir a alternativa C também como correta. 3 formas da gente poder resolver esse exercício aí. Fechou, galera? Grande abraço a todos.